Namastê. Vamos continuar as meditações, esse propósito que estamos fazendo, né? Dos 40 primeiros dias do ano 2025. Eu sei que teve uns dias aí que eu não pude estar aqui, mas a gente continua, né? Então, a gente está meditando no Evangelho de João, né? Capítulo 3. E é uma passagem que todos conhecem, né? Que é sobre quem crê nele, quem crê no unigênito Filho de Deus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, né? Então, o que significa o crer? O crer é quando a gente toma uma atitude. É quando aquela informação, ela não é apenas algo que está ali escrito e eu adquiri o conhecimento daquilo que está escrito e não muda nada na minha vida. Fica só aquele conhecimento ali, pronto. Mas eu continuo a viver do mesmo jeito, continuo a minha vida como sempre foi, a velha vida. O crer é a atitude da gente. É uma atitude de fé. É quando a gente pega aquela palavra e começa a praticar ela, né? Então aqui no capítulo 3 de João, versículo 18, ele diz: quem nele crê não é condenado. Tá falando de Jesus. Então o próprio Filho de Deus, que é a parte que ele fala aqui, ele tá falando que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí ele diz: quem crê nele, no Filho que Deus enviou, Filho com letra maiúscula, tá falando dele, de Jesus. É um nome importante, né? Mas quem não crê nele já está condenado. Quem crê não é condenado. Condenado a quê? A morte eterna. A pessoa passou a vida inteira, mas não tomou atitudes que mostrem que ela de fato crê que Deus enviou o seu Filho para salvar ela. Então ela passou a vida dela inteira, houve oportunidades, Deus enviou pessoas, Deus enviou a palavra, Deus enviou momentos, criou momentos para que ela pudesse manifestar uma fé no Filho de Deus, né? No Senhor Jesus, que se entregou naquela cruz por nós. Mas ela não demonstrou, manifestou nenhuma crença. E essa crença, gente, não é apenas a gente ir à casa de Deus, isso é o básico, né? Assim como devolver o dízimo é o básico, é uma obrigação da gente, vamos dizer assim. Claro, a gente não é obrigada a nada, mas a questão do dízimo tá escrito na palavra. Podem vir dizer que é no Antigo Testamento e não sei o quê. Jesus fala sobre o dízimo nos evangelhos. E fora que, tá lá no Antigo Testamento, beleza. Tá na palavra de Deus. Tá na palavra. Claro que tem coisas que era para aquele tempo. Mas Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele é imutável. E o dízimo é uma questão de fidelidade. É uma questão de você e eu reconhecermos que o que eu conquisto nessa terra, eu não conquisto pela minha força do braço. Porque se eu não tiver o fôlego de vida, que quem dá é Deus, eu não consigo fazer nada. Então, se Deus quiser, ele pode tirar agora a minha vida. Mas ele não fez, não faz. Por quê? Porque ele quer que eu esteja viva aqui. Então, se ele me dá força para trabalhar, se ele me dá ânimo, tudo que eu tenho é dele. Então eu reconheço que sem ele eu não posso fazer nada. Então aí vem a questão do crer. Então
as coisas que a Bíblia fala, não, eu vou fazer isso, faz isso, né? Seja fiel ao Senhor, devolva aquilo que é da parte do Senhor, 10% de todo seu ganho, né? E se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, no qual vocês não consigam nem guardar. Tá lá em Malaquias 3:10. Então, devolver todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, né? Uma ordenação. Isso daí, quando a gente pratica, a gente tá mostrando que a gente crê. Então, vamos pensar um pouquinho. Tem aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus fala várias coisas que se eu fizer, como a própria palavra diz, se quiseres e ouvires, comereis do melhor dessa terra. Então, tá aqui. Você pode escolher fazer ou não. Se você não fizer, não vai mudar a veracidade da palavra. Ela vai continuar sendo a verdade para quem for, porque ela é a palavra de Deus. Ah, tem leis, tem ordenanças, é disciplina, é ordem, para que a sua e a minha vida tenham um destino bom, que é o quê? A vida eterna, com Deus, com Ele, num bom lugar, lugar que Ele preparou pra gente. Então, eu obedecendo ou não, ela não vai deixar de ser verdade. Só que eu vou colher o fruto do meu plantio. Se eu plantei, eu vou colher o fruto. Se eu não plantei, eu não vou colher nada. Então é certo isso. Vai continuar do mesmo jeito, a vida continua da mesma forma, pronto. Mas ela não deixa de ser verdade, ou seja, houve a oportunidade para a pessoa fazer a parte dela e ela não fez. O que é que vai acarretar isso? Ela vai perder a bênção, né? Então, a mesma coisa aqui. Quem crê nele não é condenado. Então, o que eu vou colher crendo em Jesus? Você pode se perguntar, o que é que eu vou ganhar crendo em Jesus? Você vai ganhar a sua vida. Você vai ganhar uma eternidade vivo. Vivo. Porque o contrário disso aqui é morte. É morte espiritual, a segunda morte, a pior de todas as mortes. Essa morte carnal aqui é só o princípio. Porque o corpo chega um momento que ele não aguenta mais, né? Foi ordenado a gente viver o quê? Hoje em dia a gente vive o quê? Uns 70, 80 anos. Antigamente era mais tempo. Só que com o passar do tempo, né, o ser humano foi criando coisas para si. Vamos para a questão dos alimentos, né? O ser humano foi criando coisas assim que vai contaminando o corpo com o tempo. Então, se esse corpo não aguentar, não suportar, ele vai desfalecer. E aí é que está a questão. A alma, ela continua viva. A alma, ela é eterna. E aí? Essa alma, ela precisa ter um destino. Ela tem que ter um destino. Tudo tem um destino. Só que esse destino só pode ser um ou outro. Ou é o céu, habitação com Deus, ou é o inferno e posteriormente o lago de fogo e enxofre, com o diabo, seus demônios, falso profeta, a besta, o anticristo, todo o inferno vai ser derramado lá. É isso aí. E como é que eu posso saber disso? Está escrito na palavra. Lá em Apocalipse tem uma lista de todos aqueles que não vão herdar o reino de Deus, né? Se você ver lá, se eu não me engano, é Apocalipse 21. Apocalipse 21. Satanás é aprisionado por 1000 anos. Aí ele fala: novos céus e nova terra. O juízo final.
Mostrar-te a esposa. Aqui, ó. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa é a segunda morte, que é pior do que a primeira morte, que a pessoa morreu, não serviu Jesus, vai para o inferno. Isso ainda é fichinha para o lago de fogo e enxofre. Então, isso daqui, ele dá uma lista aqui de coisas, né? Idólatras, mentirosos, feiticeiros, coisas assim bem, né? Você lê, eita. Só que essas coisas aqui, ele falou assim, mas a gente tem que pensar na nossa própria vida. Como é que a gente tá vivendo a nossa própria vida, né? A gente tá sendo idólatra? A gente tá sendo fornicador? A gente tá sendo mentiroso? E isso tudo, se tem alguma coisinha aí que tá aqui, que tá na nossa vida, é porque a gente tá longe da luz. E a luz, ela é Jesus. E tá aqui dizendo nessa mesma parte que a gente tá meditando. Ele vai dizer assim: e a condenação é esta? Aí ele vai dizer o que é a condenação. A gente não falou que quem não crê nele vai ser condenado? Já está condenado? Então a pessoa está morta nos seus próprios erros e delitos. Se ela não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, se ela não creu, vamos dizer que ela só falou de boca, mas a vida dela continua a mesma, ela continua praticando os erros, as falhas, tudo. A mente dela tá, né, tapada, a visão tá cega com relação às coisas espirituais. Ainda não houve o reconhecimento da real situação espiritual dela. Então, diante dessa situação, ela não creu. Então, ela já está condenada. Enquanto ela estiver assim, ela já está condenada. Então, se o corpo desfalecer nessa situação, ela vai para o inferno. Tá? É a palavra. Já está condenado. Está escrito aqui. Não crê. Quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ela não creu que Deus enviou Jesus para salvar ela, para expurgar os pecados dela pelo seu sacrifício. Por isso ela não entregou a vida para Jesus, não entregou a alma para Jesus. Porque tem que haver a nossa parte. Jesus, ele fez tudo que tinha que fazer. Mas ele espera o quê? A colheita disso. Então ele plantou, ele espera a colheita. Ele vai ter colheita. É certo que ele vai ter. Deus é Deus, não é Deus de quantidade, mas é de qualidade. Então a gente sabe que por mais que não sejam muitos que venham a ser salvos, comparado ao tanto de gente que tem nesse mundo, mas a colheita vai vir, porque tem resultado. A gente tem que entender isso. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que tudo que eu plantar, eu vou colher. Seja bom, seja mal, eu vou colher. É uma regra de Deus, é uma lei de Deus. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, aqui, ele diz o quê? Qual é a condenação? O que é? Que tipo de condenação é essa? Aí ele diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, o ser humano gosta do pecado. A maioria tem gostado do pecado, por isso que foge da luz, foge de Jesus, foge da verdade, prefere viver na mentira. E a mentira é trevas, porque a mentira é algo que está escondido. E as trevas escondem coisas.
Se você entrar num ambiente que está escuro, você pode tropeçar, você pode cair, você pode bater em alguma coisa. Por quê? Porque está escuro, você não consegue enxergar nada. Você está ali, né? Porque as trevas, elas escondem coisas. Então essas são as obras más. Aquelas obras que a gente viu lá, agora há pouco em Apocalipse, pronto. Você olha assim para uma pessoa e você não imagina que ela pode ser uma adúltera. Mas quem é que vê? Quem é que vê se ela busca deixar tudo bem escondidinho, bem por debaixo dos panos, ninguém sabe de nada, o cônjuge não sabe de nada. Só que quem é que tá vendo? É a luz. Quem é a luz? Jesus, Deus, o Espírito Santo. E interessante que o diabo também vê. Por quê? Porque ele tá ali. Ele é trevas, mas ele tá ali nas trevas da vida daquela pessoa. Então, uma coisa que eu meditei aqui e que diz, quando uma pessoa, ela vive nas trevas, ela é atraída por outros que também estão nas trevas. Então, o espírito que tá ali na vida daquela pessoa adúltera, o exemplo que a gente tá dando, então, esse espírito, ele vai atrair, ele vai se achegar a outros espíritos vêm. Então, aquela pessoa, ela é atraída, ela é levada a outras que também têm aquele espírito, aqueles espíritos, porque são muitos, pela cabeça de uma pessoa. Então, a gente tem visto, né, na meditação do livro de Orixás, Caboclos e Guias. Então, são milhões de demônios por uma cabeça, né? Então, isso são as trevas. Então, a pessoa tá ali praticando, olha só, isso é o crer. Ela tá crendo nas trevas, em vez de crer na luz. Ela tá amando as trevas, porque ela tá com a vida dela no adultério. Então, ela está nas trevas. E o que é que tem nas trevas? O diabo ama as trevas, ele já é a treva. Então, a vida da pessoa tá ali no escuro, ela tá no escuro, ela tá na mentira, ela tá no engano. Ela colocou o coração dela nessa prática. Por isso que ela tem praticado, ela tem feito isso. Então, voltando à questão da luz. Ninguém tá vendo. Mas Deus está vendo, porque Deus é luz, ele vê tudo. A luz tudo manifesta. Então ele está vendo aquilo ali. E quem está vendo também? O diabo, porque o diabo está ali, nas trevas. Ele é trevas. Então imagina, a pessoa tá com a vida dela junto do diabo. Ela está servindo ao diabo. Aí imagina essa pessoa, o corpo dela não suportar mais, sei lá, acontecer alguma coisa, ela ficar doente, o corpo desfalecer. Quem é que vai levar ela? É Deus? Você acha que é Deus que vai levar ela? Como se ela serviu às trevas em vez da luz? Se ela viveu nas trevas, você acha que a luz vai vir e vai salvar ela? Não, ela teve a oportunidade de se voltar para a luz, de sair dessas trevas, porque tem. Por mais que a pessoa esteja cega espiritualmente, mas Deus, ele envia a oportunidade. Deus, ele dá a oportunidade para todos, para todos. Mas depende de cada um de nós a gente escolher. Por quê? Porque ele deu livre-arbítrio, porque ele deu o poder de escolha, ele deu inteligência pra gente. A gente é imagem e semelhança dele. Só que acontece isso daqui que está escrito. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, amaram a ponto de entregar a vida, de entregar o coração, de entregar a alma para as trevas, para as obras más. Isso são os pecados grotescos.
Mas tem outros também que ficam ali escondidos, porque são trevas também. Ficam escondidos, e imagina, né? Porque tem gente que a gente sabe que a igreja é a casa de Deus. Mas também na igreja há essa situação. Infelizmente. Eu vou deixar de ir para a igreja por causa disso? Não. Não vou deixar. Por quê? Porque eu vou lá buscar Jesus. Eu não vou lá buscar as pessoas. Eu não vou lá para saber da vida de fulano. Eu vou lá para buscar a minha comunhão com Deus. Jesus, ele pregava na beira do mar, nos montes, mas ele também ensinava no templo. Ele também ia para o templo. Ele também ia lá, pegava o livro, não sei se era a Torá, né? Que tinha lá os manuscritos de Moisés, e começava a ler. No início do livro de, não sei se é de Lucas ou é de Marcos, ele fez isso. E o povo ficou tudo olhando para ele assim, quando ele leu lá uma passagem de Isaías, que Deus ungiu ele com o Espírito Santo para apregoar, para declarar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor, que é agora. Então, Jesus ia para o templo, desde criança até. Então, isso é um exemplo. Vá ao templo. Vá à casa de Deus. Não fique olhando para quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo. A gente sabe que vai ter, porque a gente está no mundo que jaz no maligno. Então, vai ter. Vai ter gente que está ali, escondidinho, nas trevas, mesmo dentro da casa de Deus. Quem é que está vendo tudo? Deus. Mas a gente faz o quê? A gente ora pela pessoa, a gente faz a nossa parte, deixa Deus fazer a dele. Acabou. Mas eu vou cuidar da minha salvação, eu vou cuidar da minha alma. Eu não vou deixar de ir para a casa do meu pai por conta dos fariseus que estão lá, né? Jesus, ele foi para a casa do pai e quando viu, né, os mercadores lá, que é no capítulo 2 de João, ele fez o quê? Pegou um negócio lá, um açoite lá, de cordões e começou, ó, sai, né? Tô fazendo da casa do meu pai casa de venda, né? Ou seja, ele foi lá, tô dizendo que você vai fazer isso, tá? Mas ele mostrou o quê? Que a gente tem que fazer diferença. A gente tem que fazer diferença. Jesus fez a diferença aqui. Enquanto tava todo mundo lá, né, vendendo coisa, vendendo pombo, etc., fazendo da casa de Deus uma casa de venda, Jesus chegou lá e fez a diferença. Jesus chegou lá e a luz iluminou o lugar para mostrar o engano que estava ali, a mentira que estava ali se formando. O quê? Que ninguém estava percebendo. Ninguém estava percebendo que a casa de Deus tinha se transformado num mercado. Ninguém estava percebendo isso. Tava todo mundo de boa lá, né? Vivendo suas vidas, vendendo seus bichinhos, vendendo suas mercadorias na casa de Deus. Na casa de Deus, vendendo as coisas. Então, aí a gente lembra lá de Elias, né? Que Acabe, né? Acabe diz, já vieste perturbador de Israel? Elias era como perturbador de Israel. Só que quem era o perturbador? Era aquele que estava o quê? Corrompendo Israel. Que era o rei Acabe, né? Se unindo com a Jezabel lá para idolatrar Baal, né? E transformando ali o lugar que era para ser adoração ao único Deus, estava se transformando numa idolatria, né, de outras coisas.
Então, olha só. Tem muito desses lugares. E que se diz casa de Deus. Que idolatra outras coisas. Que idolatram outros deuses. E o coração das pessoas se entregam a isso. A idolatria, né? Então as pessoas creem em outras coisas. Aí entra a questão da religião, entra a questão de um monte de outras coisas que você já sabe o que é. Só que a fé da pessoa fica em tudo, menos naquele que se sacrificou de fato e de verdade pela humanidade. Você sabe o que é que Jesus teve que passar? O que é que Jesus teve que passar para poder salvar a humanidade, para poder dar a oportunidade para o ser humano ser salvo? Sabe aquele momento em que Jesus estava morrendo de sede na cruz, já no finalzinho da sua vida, né? E ele pediu água porque ele estava morrendo de sede. Ele pediu água para os soldados romanos. E ali, de ladinho, havia um pote com vinagre. Provavelmente uma esponja embebida de vinagre. Que a gente sabe que os soldados, eles pegaram uma haste, sei lá o que, um pau, e colocaram essa esponja embebida de vinagre e deram na boca dele, para ele tomar vinagre. Tá, mas não era só vinagre, tá? Porque antigamente, nesse tempo aí, não existia papel higiênico. Não existia. Então, para que as pessoas, em especial os soldados romanos, eles pudessem se limpar depois de defecar, depois de fazer xixi, etc., para que eles pudessem se limpar e não haver contaminação, eles usavam vinagre. Eles usavam esses potinhos, essas cuias, né? Com a esponjinha lá para eles se limparem. Você acha que tinha um momento em que eles pegavam essa esponja e limpavam ela, né? Para que outro usasse? Com certeza não, né? Então, havia lá esse pote com vinagre, com a esponjinha, e eles deram para Jesus beber. Eles deram para Jesus e Jesus, com certeza, não conseguiu tomar, né? Aquela água. Então, depois daquilo dali, o que é que aconteceu? Jesus expirou, entregou o Espírito e disse: está consumado. Então, aquilo dali foi o ápice da humilhação. Você imagina uma esponja com não apenas vinagre, mas sim com fezes humanas, com urina. Imagina as bactérias que haviam ali, imagina a sujeira que era aquilo dali, a podridão que era aquilo dali. Chegou à boca do nosso Salvador, chegou à boca do nosso Rei. Os soldados romanos, eles odiavam os judeus e eles colocaram Jesus como rei dos judeus. Então, olha o que é que Jesus, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, que estava lá no seu trono de glória, se sujeitou a passar por mim, por você. Quem não crê em Jesus, quem não crê em Jesus,
já está condenado. Porque ama mais as trevas, ama mais a mentira do que a verdade. Tá aqui. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então ele foge da luz. Então, Jesus é a luz vem, a palavra de Deus vem. Tem gente que foge, tem gente que sai, tem gente que não aguenta, porque existe um mal ali dentro dela, que não aguenta a luz. Então, o espírito das trevas que está ali, ele não quer saber de luz. Ele quer ficar escondido, ele quer ficar nas trevas. E se o coração da pessoa está em trevas, é o lugar perfeito para ele. Então, mas se a luz chega, vai clareando. E esse espírito, ele tem que sair. Ele se manifesta muitas vezes, que é o que a gente vê lá na igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade gosta da luz. Quem gosta da verdade está na luz, busca a luz, busca viver na luz. E a luz é Jesus. E quando a gente vai para Jesus, a gente se torna luz também. É quando ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, nada pode nos conter. Nada pode nos esconder. A luz tudo manifesta. Ela encontra, nem que seja um buraquinho, para se manifestar a luz. Glória a Deus por isso. Então, que essa palavra possa trazer um entendimento para você, né, de enxergar melhor como anda a sua vida, né? Isso é para todos nós, como temos vivido, como temos passado esses últimos dias, sabendo que está cada dia mais próximo a vinda do nosso Senhor. Amém? Já virou mais um ano e não pense que esse ano vai ser melhor. Não pense. A cada ano que passa, piora. Então, nos preparemos, amém? Espiritualmente, fisicamente, como a gente puder, buscando crer, mostrar que a gente crê mesmo, porque o crer é a atitude. Amém? O crer une o espiritual com o físico. Une o sobrenatural com o natural. Então, primeiro a gente crê. O crer começa aqui. Então, quando vem aqui, o espiritual é ativado. Espiritual ativado tem que ir pro campo físico para mostrar que realmente a gente creu. É quando a gente pratica. Então, se você está longe dos caminhos de Deus, se você não tem buscado a palavra, que é a verdade, que é a luz, faça isso hoje mesmo. Pegue esse capítulo aqui de João 3. Fala muita coisa, que é Jesus conversando com Nicodemos. Isso aqui tudinho é Jesus conversando com Nicodemos, que era um príncipe, um principal lá dos fariseus, mas ele tinha humildade. Ele foi encontrar Jesus no meio da noite. Ele foi até Jesus, ele quis ir, ninguém mandou ele ir. Mas ele foi atraído pela luz. Então quer dizer que ele, diferente dos outros, ele tinha luz dentro de si. Ele tinha desejo de fazer justiça, de praticar a justiça. Então ele foi até a luz. Ele foi atraído pela luz. Então quem vai até Jesus
é porque tem luz dentro de si. Mostre que você tem luz dentro de si. Mostre que você tem luz aí dentro. E busque a luz. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima.